Esse mês inteiro de janeiro, temos falado e reafirmado alguns pontos tão importantes para o Evangelho e para esta igreja local. Começamos falando sobre família e seguindo depois no livro de Gênesis, mostrando a vida de Noé, a santidade daquele homem que andava com Deus, extraindo alguns pontos importantes para a nossa vida, falando sobre santidade, vida em santidade, que é outro tema muito relevante para nós. Domingo passado, falamos sobre adoração, onde o patriarca Abraão erguia altares e fazia a vida toda servindo a Deus. E hoje nós queremos falar sobre missão, falar algo muito relevante também para nós. Quem esteve aqui quarta-feira pôde ver com alegria como temos investido em missões, como temos suportado vários irmãos, famílias, e quem dera que a gente possa fazer muito mais em breve. Então quero hoje continuar falando. Eu ainda tentei seguir um pouco adiante no livro de Gênesis, mas Deus me fez voltar, segurar um pouco e falar um pouco mais sobre a vida de Abraão. Porque Abraão, ele tem muitas qualidades. Eu falei até domingo passado que normalmente quando a gente pensa em Abraão, a gente pensa em fé, em falar sobre fé exclusivamente. Claro que está interligado com tantas coisas e eu vou também falar sobre isso hoje, mas falamos sobre adoração e temos tanto a aprender com esse homem. E hoje quero falar do Abraão missionário, o Abraão que traz lições para nós em tantas coisas, não só para a gente ter uma vida missionária, mas como exercer em nossa vida cotidiana princípios que a gente encontra na missão que Deus deu a Abraão, a missão que nos inspira, que é também já uma lembrança do que seria nossa missão enquanto igreja, uma missão que começou no coração de Deus, que é a missão de Deus compartilhada conosco e que podemos ter o privilégio de tomar parte. Quero ler com os irmãos Gênesis capítulo 12. Lerei apenas 5 versos, os 5 versos iniciais de Gênesis 12, e em seguida estarei fazendo os comentários necessários. Leia comigo então. O Senhor disse a Abrão, ainda chamado assim, Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Você pode fechar seu olho mais uma vez? Põe sua mão no coração. Gosto de fazer essa oração assim. Você pensando e pedindo a Deus que fale com você, que transforme o seu interior hoje. Pai, aqui está a tua igreja. Estamos todos aqui, Senhor, para sermos
tocados de algum modo pela exposição da Tua Palavra. Deus, que o Senhor possa fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Que enquanto eu fale, Deus, Teu Espírito Santo mexa em nós, toque em nosso espírito, nossa alma. Toque, Pai, e faça a transformação que o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém. Um homem comum, ex-pagão, como falei, um chamado surpreendente, foi o que lemos. Um Deus que até então era desconhecido para Abraão, vou chamar de Abraão, tá? Mas um momento histórico para Abraão e para um sem número de pessoas que viriam. Aquele encontro, Abraão tem a sua agenda transformada, mexida. Porque geralmente os encontros com Deus fazem isso conosco. Mudam a nossa forma de pensar, de agir. E muda o nosso itinerário, nossa direção. Um chamado a abandonar a sua vida antiga, lá na Caldeia, em Ur. Sua maneira de pensar seria transformada, sua identidade, até o seu nome. Sua forma de ganhar a vida, sua segurança, sua zona de conforto. Esse chamado para ir a uma vida nova, com um véu gigantesco, na visão que ele não poderia enxergar nada além, para que fosse por fé. Apostar na fé e numa completa segurança em Deus, um Deus que ele mal conhecia ainda, mas que mexeu tanto, e não sabemos como exatamente, não estávamos lá, nem eu nem você, mas um chamado, um encontro tão marcante na vida de Abraão, que Abraão percebeu que poderia deixar tudo para trás e seguir aquela voz, seguir para uma nova vida, uma confiança incondicional, sem precedente em sua vida. Mas também não é assim conosco. Nosso encontro com Deus é de modo similar a esse encontro que Abraão teve. Quando nos encontramos com Deus, algo muda. Nossa vida jamais é a mesma. E esses versos iniciais de Gênesis 12, eles ecoam até hoje, na minha vida, na sua vida, na igreja. Eu quero pensar em 3 lições importantes nesse momento de Abraão. E claro, hoje, se domingo não quis falar sobre isso, hoje quero falar sobre fé. Primeira lição que jamais podemos deixar passar, um homem que foi chamado pai da fé. Primeira lição para mim e para você, na vida de Abraão, nesse momento, é viva por fé. Diga para o seu vizinho aí, viva por fé. O Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, Abraão, da sua parentela, dos seus familiares, saia daí, dessa zona aí de conforto, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu ainda vou lhe mostrar. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te abençoar, Abraão. Eu vou engrandecer o teu nome. Olha, seja uma bênção nisso aí. Esse foi o papo inicial. O chamado a uma vida de fé. Hebreus 11, a partir do verso 8, diz que pela fé, foi pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança.
e partiu sem saber para onde ia. É o relato do autor aos Hebreus. Pela fé ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Era uma terra estranha para ele. Habitando em tendas com Isaac, com Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão guardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Abraão nem começaria sua história, essa história com Deus, se ele não tivesse crido. É fé que move os pés. Eu sempre fiquei um pouco incomodado quando ouvia pregadores dizerem assim: tenha fé que você vai mover o braço de Deus em seu favor. E eu fiquei pensando, como se Deus não tivesse um braço para nos abençoar. Como se eu fosse alguém para crer que eu posso mover Deus em meu favor. A fé, ela move os nossos pés na direção que Deus manda, não os braços de Deus para nós. Deus está de braços abertos, irmãos, para nos dar, para nos abençoar. A gente não precisa de fé para ser abençoado por Deus, não. Deus quer, a gente precisa de obediência. Fé que moveu os pés de Abraão. Fé para fazer o que ele diz. Fé para tomar decisões por Deus. Fé para viver uma vida nova. Fé para caminhar na direção que ele está mostrando. Fé para romper com tudo que era de vida passada. E fé para dizer: não, isso aqui passado não é mais para mim. Será que você precisa dessa fé? Será que você tem exercido e vivido em fé, vivido por fé? Fé. Fomos chamados a viver em novidade de vida. Fomos chamados como Abraão foi chamado, para uma missão. Fomos chamados a mostrar Jesus ao mundo. A viver uma vida maior que nossa vida antiga, maior que nós mesmos. Não é sobre nós, irmãos. Não é sobre nossa profissão, sobre nossa carreira, sobre nossos bens, sobre tudo aquilo que nós podemos, construir, não. Nosso chamado é sobre Deus. É sobre ouvir a voz dele, obedecê-lo, ter relacionamento, intimidade, caminhar em fé com Deus. É sobre Deus. É sobre um plano maior. É sobre uma vida que não cabe em nós, mas que nós tomamos parte dela. Paulo, apóstolo, tinha uma vida e se julgava um homem de Deus, mas perseguia a igreja. E naquela estrada de Damasco, em Atos, você viu, ele vê uma grande luz, ele cai. E ele achava que enxergava bem, mas precisou ficar cego para ver a cegueira que ele tinha. Foi a grande luz. E quando Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Que ele pôde acordar para perceber-se fora da missão real de Deus. Deus tinha outra missão para ele. Era outra vida. Às vezes a vida precisa ser reconfigurada. E você está certo, líquido e certo, que está tudo bem. Mas quando Deus se encontra conosco, quando Deus fala conosco, quando Deus nos chama, nos aponta uma direção, um caminho, você precisa agir em fé. Sua fé tem feito você romper seus planos? Abraão tinha planos, certamente. A gente não tem muitos dados em saber como era a vida de Abraão lá em Ur.
mas certamente de uma vida como outras pessoas. Abraão rompeu com seus planos. Não é assim conosco. Quando não somos mais de nós mesmos, mas vivemos para Ele. Viver por fé é isso, irmãos. É entendermos que não temos mais planos nossos, mas estamos nos planos de Deus. E precisamos caminhar com Ele, ouvir sua voz, olhar para o que Ele olha, sentir o que Ele sente, investir no que Ele quer que investamos. É isso. Deus lhe quer por inteiro. Foi o que Abraão fez. Entregou-se por inteiro. Entregou-se a uma voz de Deus que dizia: larga tudo, Abraão. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. É assim comigo, com você. Não necessariamente mudando de cidade ou de país, mas mudando o propósito, mudando a direção. É preciso crer para entrar de cabeça na obra de Deus. É preciso crer para entrar de cabeça no plano que Deus tem, seja ele qual for para você. E veja, Abraão entrou com tudo. O verso 4 diz que levou esposa, levou um sobrinho, levou os seus bens, levou as pessoas que o acompanhavam, porque para cuidar das ovelhas, dos camelos, de tantas coisas que Abraão tinha, precisava de pessoas para isso. Abraão levou também. É servir a Deus com tudo. É quando a minha casa, a minha vida, a minha história, a minha profissão, tudo em mim respira Cristo, respira Deus. É quando eu ponho o meu carro à disposição de dar carona para alguém, para ser uma bênção para essa pessoa. É quando o meu dinheiro pode ser compartilhado para abençoar outra pessoa, porque não é mais meu, porque minha vida, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, é para abençoar. Você entrou com tudo já? Tem vivido por fé? Viver por fé é isso, irmãos. É nos entregarmos inteiramente a Deus. Não necessariamente largarmos a nossa profissão e virarmos um missionário como conhecemos tradicionalmente. Não é isso que eu estou falando. Falo em viver por fé, caminhando como Deus quer que caminhemos. A segunda coisa que a gente aprende com Abraão nesse texto é: abençoe famílias. Você pode repetir comigo? Está muito fraco, pode ser muito mais bonito. Vamos lá, mais forte. Abençoe famílias. Seja uma bênção. Ele fala no final do verso 2, seja uma bênção. Para você abençoar famílias, você precisa ser uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Algumas traduções vão usar essa palavra como grupos, tribos, nações, famílias. Todo lugar tem família. Então perceba, Deus nos abençoa para nós abençoarmos. A bênção que Deus te deu, a estabilidade econômica, os bens, as habilidades, as capacidades, os dons, tudo que Deus te deu, que é uma bênção, não é para você somente, é para você abençoar. O chamado de Abraão de abençoar, esse é um chamado para a igreja. Abençoar, alguém já disse, que é dar liberação para o outro prosperar. Eu acho interessante
definição. Quando você abençoa alguém, você está dizendo que Deus te abençoe, vai, prospere, dê certo isso aí para você. Você está abençoando, fazendo com que o outro seja elevado para prosperar, liberado para isso. É o nosso desejo, é a nossa parte nessa trajetória. Mas há coisas práticas que nós podemos fazer para sermos uma bênção para o outro. Você tem sido uma bênção para a sua família? Quando as pessoas olham para você, quando as pessoas pensam em você, elas acham que você é uma bênção? No trabalho, quando você chega, a pessoa diz assim: olha, fulano chegou, que coisa boa, chegou alegria, chegou, sabe, uma pessoa para ajudar a gente aqui, chegou uma pessoa que faz a diferença, que abençoa, que nos faz prosperar. Ou quando você chega no trabalho, diz: vixe, lá vem mala sem alça. É assim? Aí você já vai pensando se você está abençoando ou não. E na família, reunião de família, você é convidado para tudo porque você vai, e você é uma bênção lá. Ou as pessoas nem te chamam mais, só chamam quando é obrigação. Você tem amigos? Amigos que você preservou porque você é uma bênção na vida deles. Tem? Ou os amigos não querem nada com você porque você é qualquer outra coisa aí, mas bênção não é não. Como é que você se vê? Melhor, como é que as pessoas lhe veem? Como é que Deus lhe vê? Você é uma bênção? Seja um canal de bênção. Abraão foi chamado para isso, nós também. Abençoar vidas. E nós mais, porque levar Jesus, levar o amor para as pessoas, levar o que é importante, levantar o caído, dar comida a quem tem fome, abraço e carinho para quem tem necessidade do afago. Para ser uma bênção, pelo menos duas coisas precisam acontecer. Eu e você sermos uma bênção. Duas coisas. A primeira são nossas atitudes. Obediência a Deus, praticar justiça, andar em obediência, é o que agrada a Deus. Jesus obedeceu. Filipenses 2, Paulo descreve, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Como é que eu e você podemos pensar em ser diferente disso? Obediência. Quando obedecemos a Deus, buscamos santidade, nós começamos um caminho, trilhar um caminho para ser uma bênção. Porque se você não caminha com Deus, se você não vive em santidade, caminhando com Deus, como você vai ser uma bênção para outra pessoa? Priorize Deus. Quando nós priorizamos Deus, nós ensinamos ao mundo que Deus vem em primeiro lugar. As pessoas vão notar, você não precisa gritar isso não. As pessoas vão perceber que você vir à igreja é importante. As pessoas vão perceber que você tem uma devocional com Deus, porque Deus é importante na sua vida. As pessoas vão entender que você vai dizer não em determinada coisa ou outra, por quê? Porque Deus manda você dizer não. E você honra Deus. Você tem sido um exemplo vivo para o mundo. Priorize Deus. Esteja no centro da vontade de Deus. Como eu posso ser uma bênção para alguém se eu não estou no centro da vontade de Deus? E isso é interessante, porque perceba que até para você pregar, você precisa pregar no centro da vontade de Deus. Atos 16 mostra que Paulo estava indo para Bitínia, estava indo para lá.
E aí o Espírito Santo o impediu. Como assim? Ele ia pregar o evangelho? A Siri falando comigo aqui. Indo para Bitínia, o Espírito Santo o impediu. E deu um sonho, olha, passa para Macedônia. Até para pregar o evangelho, nós precisamos fazer no centro da vontade de Deus. É o que a Bíblia nos mostra. Esteja no centro da vontade de Deus. São atitudes nossas, irmãos, para sermos uma bênção, viver em santidade, sabe? É importante obedecer à voz de Deus. A outra coisa, para estarmos sendo uma bênção, é perceber a ação de Deus, o que Deus está fazendo através de você. Porque para você ser uma bênção para alguém, tem que ser como um canal da bênção que vem de Deus. Deus te dá primeiro, porque ninguém dá o que não tem. Você não pode dar o que não tem. Você tem que receber de Deus. E sabe o que é interessante? Eu não sei com você, mas no meu ambiente de trabalho, na universidade, eu já contei isso aqui. Quando precisa dizer uma palavra para alguém, eles fazem assim, ó, esperando que eu fale. E eu, claro que eu não perco a oportunidade, né? E eu levanto e falo. Dou uma palavra para a pessoa. E uma vez eu fiquei pensando, porque Deus me deu uma instrução muito tempo antes, muitos anos antes, para que eu fosse cheio. Porque quando eu era ainda adolescente, escuta o que eu vou lhe dizer. Quando eu era adolescente, eu fui participar de um culto. E nesse culto, as pessoas iam contando testemunho. E eu, que bênção, que coisa. Ai, Deus me falou isso, e Deus fez isso, e Deus aquilo. E quando chegou na minha vez, eu não tinha percebido que ia chegar em mim. Eu não tinha percebido. E chegou em mim. E eu, sim, Neto, compartilha aí o que é que Deus falou com você essa semana. E eu não tinha o que dizer. Aquele dia foi para mim uma lição. Mexeu comigo. Como é que eu não tenho o que dizer que Deus falou comigo? Deus não me falou nada. Aquilo ficou na minha cabeça. Como Deus não me falou nada? Eu não me relaciono então com Deus a ponto de Deus não me falar nada essa semana inteira. Entende? Para mim isso fez muita diferença. Hoje, eu peço a Deus a direção apenas do que eu vou falar. Porque Deus me fala muitas coisas. Porque eu busco. É nossa parte. Você está cheio de Deus, cheio da palavra, para poder falar em todas as situações, em qualquer uma delas. Você ter palavra para a pessoa que está triste, para fazer um funeral, para ir para qualquer canto. Entenda, não estou dizendo que você precisa ser um pastor, mas quem é usado por Deus sabe o que eu estou dizendo. Você precisa falar em cada lugar e precisa ter o que dizer. Para ter o que dizer, você precisa estar cheio. Deus te deu primeiro. A ação de Deus para você ser uma bênção. Eu estou falando, a segunda coisa é o quê? Abençoe famílias. Para você abençoar a sua família primeiro, você tem o que dizer para os seus filhos. Você tem o que dizer para a sua esposa, para o seu marido, fazê-los crescer. Ou você é um poço vazio? O que nós temos, precisamos compartilhar. O que tens não é só para você. Tudo que Deus botou na sua mão é para você compartilhar. Bens, dons, presentes, milagres. Abraão recebeu até milagre. O filho era para ser um meio, um canal, para ser bênção também. Até nossos filhos devem ser preparados para ser uma bênção para o mundo, para abençoar famílias. E aí, de quebra, Abraão recebe que ia ser engrandecido o seu nome, como lemos.
Sabe o que é interessante? Primeira vez que eu li sobre isso, sobre engrandecer o teu nome, percebendo que isso está no bojo completo da missão. E aí eu via uma pessoa ou outra falando sobre esse texto e dizendo assim: você quer ter seu nome grande? Você quer ser um grande empresário? Um grande pregador? Um grande comunicador? Olha aqui está a chave. E eu pensando, querer ser grande? Isso é lá de Deus. E depois eu fui percebendo, e aí eu fui entender na vida de Abraão, o que é que Deus fez, o grande que Deus está falando. Ele foi chamado amigo de Deus, irmãos. Engrandecer o nome de Abraão foi ele deixar um legado. Olha hoje a gente falando aqui sobre ele. Pai da fé é ser grande para os seus filhos. Um grande pai é você ser grande para a sua esposa. Você ser um grande marido exemplar. É ser grande para a sua mãe, ser um grande filho. Ter o nome engrandecido quando você obedece à voz de Deus. É você deixar um legado. Não é ficar famoso, não. Esse é o melhor sentido quando olhamos para a vida de Abraão. Embora ele ficou famoso, mas é porque ficou conhecido como um homem de Deus. Você é conhecido como um homem de Deus? Você é conhecida como uma mulher de Deus? Porque quem vive em fé, quem abençoa famílias, vai ser conhecido desse jeito, como um homem e uma mulher de Deus. Isso é para nós, não era só para Abraão. E é nesse sentido, ser amigo de Deus, de ser uma bênção, e assim ser conhecido, para ser uma bênção na vida dos outros. Por fim, irmãos, supere limites em Deus. Se é importante você viver por fé, se é importante você abençoar famílias, isso é uma bênção, seja uma bênção. É importante você superar os limites em Deus. Aprendemos com Abraão isso aqui. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar, mas olha o final do verso. Em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. É uma bênção. Que tamanho de terra conhecida era para Abraão? Como soou isso para Abraão? Um homem vivendo naquela época, de ser uma bênção, abençoador de todas as famílias da terra, todas as nações. Certamente Abraão não tinha a menor ideia disso aqui. Deus quis dar uma ideia para ele. Olha para o céu, Abraão. Vê as estrelas, se é que você pode contar, viu? Vê as estrelas. Deus quis dar uma ideia, mas você entende hoje, diferente, você olha, você sabe da história. Abraão não tinha isso que a gente tem, de saber da história. E aí perceba, como abençoar famílias, como abençoar nações, porque isso passou para nós, irmãos, também, como missão da igreja. Quando você vive por fé, abençoa famílias, você precisa superar os limites que a vida vai tentar impor para você. Porque são todas as famílias da terra, todas as nações, representações. Nós somos chamados, enquanto igreja, para abençoar o mundo, de muitas formas. Mas deixa eu aprofundar um pouco mais para você me entender. Como é que eu vou conquistar pessoas do outro lado do mundo? Como é que eu vou conquistar lugares que têm outros idiomas, dialetos, pessoas de povos indígenas, pessoas de todos os outros setores, pessoas de todos os níveis sociais, pessoas tão diferentes? O chamado de Abraão é um desafio também, para mim e para você,
de superar os limites em Deus. Eu separei 4 limites. 4 coisas que vieram à minha mente quando eu pensei em limites para alcançar todas as famílias da terra, todas as nações, pessoas diferentes no mundo. Primeiro, os limites do nosso entendimento. Abraão não tinha a menor ideia do que Deus estava falando sobre ser esse abençoador tão grandioso. E claro que também isso inclui a linhagem, ser abençoado, porque a linhagem de Abraão daria o Messias. Então por essa razão também está lá, mas eu creio que isso já é um protótipo para a igreja, abençoando todas as nações. Então nós não conseguimos entender Deus, ou as coisas de Deus em sua plenitude, os seus planos. Somos muito pequenos. Ontem eu pregava para uma pessoa, gastei meia hora pregando para essa pessoa. Difícil, tem gente que é um pouco mais difícil para você dizer, porque rebate o tempo todo e você até perde um pouco a ideia. Mas é interessante porque Deus nas pessoas, em muitas pessoas, Ele está dentro de uma caixa. A vida está dentro dessa caixinha. E as pessoas se não entenderem, então não aceitam aquilo como verdade. E eu dizia para essa pessoa: você quer entender Deus? Você acha que olha o tamanho de você para o universo. Eu comecei a falar do universo. Estou resumindo, senão vou entrar em outro assunto. Mas a questão é, você acha que você é pequeno desse jeito, um ser tão pequeno, vai entender a cabeça de Deus? Você seria Deus e Ele seria o homem. Você entende isso? Então, supere os limites quando Deus falar alguma coisa para você. Não queira entender todas as coisas de Deus, porque você não vai entender. Não queira entender todos os planos de Deus e o que Deus está fazendo na sua vida, os processos que você vai viver, porque Deus sabe o que está fazendo. É assim na nossa vida, vivendo por fé, é abençoando famílias e superando nossos limites. Um deles é o do entendimento. Perceba isso. Só agradeça, viva, abra a mente. Deus pode querer muito mais da sua vida do que quer hoje. Pode ser que Deus já venha falando isso a você. Abraão não tinha ideia que estaríamos hoje falando dele aqui. Quantos paradigmas foram quebrados aí? O que Deus pode fazer através de você? Você já pensou nisso? Para o mundo? Será que Deus não pode fazer muito mais do que você tem feito através de você? Através de uma ONG que você vai abrir ainda, através de um trabalho social aqui na Ibeorla. Quantos homens e mulheres de Deus estão aí perdidos hoje, mas são para serem resgatados por você. Lá no sertão, em outro país, aqui em João Pessoa, não há limites, irmãos. Supere essa questão do entendimento. Não acho que sua vida é só isso aí, não. Deus quer mais. Supere e compreenda que Deus tem muito mais para você. A outra questão é um limite geográfico. Só muita fé e convicção para fazer alguém sair do conforto lá de Ur dos Caldeus, depois de Padã Arã, onde ele ficou lá um tempo, para ir para Canaã. É preciso muita convicção de sair de um canto para ir para outro, porque Deus está mandando. Quem faz isso é quem tem fé, viveu por fé, quer abençoar famílias e está superando os limites. Converso com pessoas sempre, e aqui no gabinete já recebi várias pessoas que precisavam mudar, porque Deus incomodou para mudar. Estão morando hoje aqui, estão aqui em João Pessoa, na orla, porque mesmo sem sustento vieram porque Deus encaminhou para isso. Você tem essa fé? Você precisa superar limites geográficos? Onde você estará daqui a 5 anos? Onde você estará daqui a 10 anos? Sabe, há um outro limite também.
limite do entendimento, limite geográfico, limites sociais. O reino de Deus é o único lugar que você vai ver o Senhor do universo com uma toalha e um calção, será que é chamado assim, um cuecão, não sei, sem, né, a vestimenta de cima, lavando os pés sujos de Pedro, que ia negar ele, de Judas, que ia trair. O Senhor do universo, você entende esse negócio? Lavando os pés. Isso é reino de Deus. Ele deu exemplo. Aí aqui eu já vi general limpando o lixo aqui nesse telhado. Só no reino de Deus, irmãos, isso. Eu já vi policial federal cortando linguiça aqui, preparando cuscuz. Só no reino de Deus tem isso. Eu já vi procurador federal servindo jovens aqui, tocando no louvor, quando podia estar fazendo outra coisa em casa. Só no reino de Deus você vê um médico anestesista deixar de ganhar aqui 15 dias de salário para ir lá para a Jordânia servir em condições precárias para abençoar alguém que não pode nem dizer obrigado em português para ele. É no reino de Deus. Você vê um oficial do exército pedir perdão a um praça por algo que nem fez. É assim. Quais são os limites que nós precisamos superar? Os limites sociais. Porque no reino de Deus não tem isso não, é todo mundo igual. No reino de Deus, o grande é o pequeno que serve. No reino de Deus é invertido. É quando eu tenho coração para servir, que eu sou grande. E quando faço isso de coração, limites culturais, o último limite, estou caminhando para o final. Paulo era um homem flexível na cultura. Ele disse em 1 Coríntios 9, 19 a 22, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Para com os judeus eu me fiz de judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para ganhar os fracos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. O que é que Paulo estava dizendo aqui? Paulo estava explicando aos irmãos de Corinto que coisas pequenas, culturais, coisas pequenas para que você encontre identificação com quem você está pregando o Evangelho, podem ser feitas, não vai arrancar pedaço seu não. É aquele irmão que vai visitar uma Assembleia de Deus, por exemplo, lá no interior, que o pregador tem que ir de paletó e gravata. E eu aqui não prego de paletó e gravata, e lá vou ter que botar um paletó e gravata. Qual é o problema de eu botar um paletó e gravata para pregar lá? Por amor aos irmãos, você melhor aceito assim. Não, porque assim não sou eu mesmo. Por quê? Que besteira, que bobagem, estou dando um exemplo tolo. Irmãos, nós podemos, sabe, ter mais identificação com as pessoas, encontrar elos. Você não precisa ser aquele cara chato no trabalho, não. Você não precisa ser aquela pessoa com postura pedante, não. Você pode ser mais flexível. Paulo foi flexível. Não abra mão de princípios. Não abra mão de santidade. Mas flexibilidade, isso é um dom, é uma possibilidade muito importante para ganhar pessoas. Limites, supere limites culturais, sociais, limites. Irmãos, Abraão nos ensinou a viver por fé. Abraão nos ensinou a sermos uma bênção, para abençoarmos famílias. E Abraão, a vida dele é uma vida onde ele, sabe, rompeu
Deus foi mais importante que a família, do que sua cidade. Rompeu com a vida passada para poder superar limites em nome da missão que Deus deu. Como está a sua vida? Como está a sua vida? Feche seu olho. Peça a Deus graça. Peça a Deus que você tenha uma vida de fé. Você seja alguém que abençoa. Alguém que tenha uma postura de estar no plano de Deus, no centro da vontade de Deus, fazendo tudo aquilo que Ele pede, que Ele requer, superando limites em amor, sem se corromper, mas fazendo mais, com sabedoria, para ganhar mais vidas para Deus. Ore nesse momento. Pergunte a Deus: Senhor, o que eu preciso mudar hoje? Será que eu estou inflexível? Será, Deus, que eu preciso ter mais fé? Será, Deus, que eu preciso mudar minha postura para ser uma bênção? Não tenho sido tanta bênção assim para minha família, para os meus amigos, no meu trabalho. Senhor, muda minha história. Oh Deus, aqui está a tua igreja, orando nesse momento. E eu sei, meu Pai, que o Senhor nos requer uma vida santa, uma vida que aponta para o Senhor, uma vida que rompe com todas as coisas que nos impedem de te amar, de te servir em plenitude. Deus, nos ajuda teu povo nessa hora, que teu Espírito Santo possa nos iluminar e nos transformar. Deus, não precisamos ser missionários tradicionais, mas queremos ser em nossa vida um missionário aonde formos. Queremos ser em nossa vida homens de fé, mulheres de fé, abençoadores. Queremos impactar famílias, impactar essa geração. Sim, Deus, nos ajuda a superar aquilo que não temos superado hoje, para podermos te servir em plenitude, de todo o coração. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém.